Este é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e de cântico. Este é o dia que o Senhor nos fez. Olá, bom dia, meus irmãos. Graças a Deus, nós estamos novamente reunidos neste domingo de manhã para mais um culto. E é uma alegria muito grande sabermos que nós estamos reunidos para mais um culto. Isso significa que eu, você, todos nós estamos bem aqui cultuando ao Senhor, glorificando a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Depois de ouvirmos essa linda melodia que prepara o nosso coração para cultuar ao Senhor, bendizer o nome do nosso Deus, o nosso coração enche de gratidão. E como é bom nós termos motivos para gratidão, para agradecermos a Deus. É maravilhoso nós fazermos isto. Hoje pela manhã, iremos, como todos os domingos nós fazemos, nós iremos olhar para a Bíblia, olharmos para a Palavra de Deus e tirarmos lições de tudo o que estamos vivendo, estamos passando, e encontrarmos forças e condições de olharmos para o nosso Deus e com toda a sinceridade do nosso coração dizermos obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por um dia o Senhor ter morrido na cruz do Calvário, me outorgando, me concedendo, me oferecendo uma salvação eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque nós somos uma geração salva. Uma geração salva, lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus. E o nosso desejo é que essa geração aumente de pessoas que têm a expectativa e a esperança de uma salvação eterna em Cristo Jesus. Mas o tema que nós escolhemos para esta manhã é o que fazer, o que nós podemos fazer de novo nesses dias de confinamentos. O que nós podemos fazer? E esperamos que eles estejam chegando ao final, que logo, logo tudo isso passa e nós estaremos novamente retomando as nossas atividades, as nossas vidas, com certezas, com costumes diferentes, atitudes diferentes, porque não tem jeito, irmãos, a coisa vai mudar. Vai ter muita diferença na nossa vida do antes e do depois, causado por este período de transição e confinamento. Nós tivemos um tempo maior, um tempo mais especial para conversarmos com Deus, e o resultado está garantido. Existe um resultado que nós iremos ver. No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, do versículo 24 e 25, eu quero destacar hoje esses dois versículos como texto principal para a mensagem desta manhã de domingo. Então, nós iremos destacar o versículo 24 e 25 de
da segundo livro de Reis, no capítulo 6. Esse texto sagrado, ele diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um tempo de terrível inflação, um tempo de desvalorização total da moeda, do dinheiro. Se tinha muito dinheiro, mas não tinha o que comprar. Não tinha o produto à disposição do povo diante daquela situação de confinamento de toda uma região, de toda uma cidade cercada por inimigos. Ninguém poderia sair, pois se saísse perderia a vida. Então as pessoas ficavam confinadas ali em sua casa. Então, quando nós nos deslocamos para um segundo texto, aqui mesmo no livro na segunda carta de Reis, o capítulo seguinte, se os irmãos observarem, folheando a sua Bíblia, os irmãos irão perceber no capítulo 7, os 4 primeiros versículos, uma ação, uma atitude de um homem de Deus. Diante de tudo isso, um homem de Deus toma a atitude de agir, de fazer alguma coisa. E como ele era um homem de Deus, ele tinha a palavra de Deus. E quem tem a palavra de Deus deve falar a palavra de Deus. E foi isto que Eliseu fez. Esse texto de 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 4, ele diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma única peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isto poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem,
morreremos. Esse é o segundo texto que eu quero compartilhar nesta manhã, que eu compartilho nesta manhã com vocês. Diante disso, como deve ser a nossa atitude, a nossa postura nos dias em que às vezes não enxergamos, não conseguimos ver uma saída, pelo menos às vezes a curto prazo. Qual deve ser a nossa atitude? Como devemos nos comportar nesses dias de confinamento? Que atitude nós podemos tomar em cada dia que amanhece? Então vamos aqui analisar um pouco esse tema em dias de confinamento, o que nós devemos fazer à luz desse texto que lemos, que estamos olhando nesta manhã, juntamente com vocês nos seus lares. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto sagrado aqui, que nesta manhã nós estamos examinando, nós estamos estudando, tirando lições para aplicar no nosso coração, para nós, é que a primeira coisa que nós devemos fazer nesses tempos é ouvir o que Deus tem a nos falar através da sua palavra. Isso mesmo. Nós devemos ouvir o que Deus tem a nos falar através da sua palavra. Foi o que o homem de Deus fez, o profeta de Deus fez. Falou aquilo que Deus colocou no seu coração. Olha só o que Eliseu falou naqueles momentos turbulentos, naqueles momentos que as pessoas não estavam se suportando. E ele chega e diz o seguinte: ouçam a palavra do Senhor. Então, o segredo é ouvir a palavra de Deus. E Eliseu continua dizendo, como vocês ouviram, assim diz o Senhor. É o que Eliseu começa na sua fala, na sua mensagem transmitida para o povo. E ele começa a dizer exatamente o seguinte: amanhã, neste mesmo horário, na porta de Samaria, tanto a medida da farinha como a medida da cevada serão vendidos por uma peça de prata. Eu quero só lembrar para vocês que no primeiro texto que nós lemos, vocês lembram, lógico, 2 Reis 6, o versículo 24 e o versículo de número 25, fala da fome, da grande necessidade que estava abatendo sobre todas aquelas famílias. E o texto sagrado diz que apenas uma cabeça de jumento. Tenta imaginar uma cabeça de jumento exposta lá para vender, né? Para cozinhar, para fazer o pirão, porque imagina o que mais pode fazer numa cabeça de jumento que não seja cozinhar e fazer um pirão. Custava 80 peças de prata. Apenas a cabeça do jumento. Eu estou voltando só para vocês observarem a ousadia e a coragem do homem de Deus, do profeta, falando isto para o povo em nome de Deus. Assim diz o Senhor. É o enunciado do profeta. E ele chega e diz: amanhã, nesse mesmo horário, a medida da farinha e a cevada, elas irão custar apenas uma peça de prata.
saía de 80 peças de prata da cabeça de um jumento para uma peça de prato para uma alimentação essencial. Uma alimentação que não podia faltar na casa das pessoas, das famílias que estavam ali confinadas, e que isto iria ser algo extraordinário para todas as pessoas. Muito bem. Em dias de crise, aquele que tem a palavra de Deus tem sempre uma orientação dos céus para ser oferecida. É importante, irmãos queridos, que nós possamos saber disso, entender isso. Nós que temos a palavra de Deus, temos que usar a palavra de Deus. E por que nós podemos dizer isso nessa manhã? Nós continuamos olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, e observamos em 2 Crônicas, capítulo 20, e versículo de número 20, confirmando e nos dando autoridade de ensinar assim e desta forma, diante do Deus que nós cremos, diante do Deus que nós acreditamos. Olha só o que diz 2 Crônicas 20, versículo de número 20. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitórias. Vocês serão vitoriosos. É o que diz aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 20. Então, diante disso, nós vamos para o segundo momento de atitude, de ação, de comportamento que nós devemos ter nesses tempos de confinamentos ou de confinamento. Nós precisamos afastar a nossa mente da incredulidade. Precisamos crer. O texto diz: tenha fé. Nós precisamos estar muito dispostos. Precisamos estar muito determinados a nos firmarmos em uma fé que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O capítulo 7, versículo de número 2 do texto que nós lemos, de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 7, versículo de número 2, diz da atitude de incredulidade de dos oficiais do rei. O oficial que era literalmente a mão direita do rei, já idoso, já não tendo condição de sair sozinho, aparentemente depressivo, é o que observamos no texto sagrado. O rei estava depressivo diante de toda aquela situação que o monarca estava vivendo sem poder fazer nada, né? Porque eles todos estavam cercados pelos inimigos por muito tempo. O oficial diz assim, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, disse a Eliseu: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isto poderia acontecer? Olha só o questionamento que aquele oficial faz ao homem de Deus. E o profeta Eliseu faz-lhe uma séria advertência por causa da sua incredulidade, da sua falta de fé, e diz: você vai ver com os seus próprios olhos. Só que essa falta de fé tem uma consequência. Só que essa falta de fé vai te trazer uma consequência. Você vai ver, mas não vai ter o privilégio de comer, de degustar, juntamente com a sua família, juntamente com as outras pessoas que estão aqui,
deste alimento que estará vindo para as nossas mesas. Olha, o oficial coloca: ainda que as comportas dos céus venham se abrir. Quando eu falo isto, eu lembro, lógico, e imediatamente eu tenho certeza que você lembrou também daquela linda música de demonstração de fé, exatamente o oposto do oficial, né? Que é tão linda, tão maravilhosa. Abra as comportas dos céus. Mas quando nós pedimos para abrir essa música diz, para abrir as comportas dos céus, nós falamos isso com fé, sabendo que a terra haveria de receber chuva novamente, cair chuvas de bênçãos sobre a terra. E era tudo o que aquele povo estava precisando, o que aquele povo necessitava, era que chuvas de bênção pudessem cair sobre nós. Vamos fazer um pequeno hiato na mensagem, nessa reflexão desta manhã, já que eu citei a música, né? Abra as comportas dos céus, a música intitulada Faz Chover. Vamos ouvir, né? Vamos ouvir essa música, vamos cantar com fé, não como oficial, mas com muita fé. Vamos louvar e glorificar ao Senhor com esta música Faz Chover. Vamos ouvir com alegria no nosso coração. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover,
faz chover, Senhor, sobre esta nação. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? É assim que nós devemos acreditar, é assim que nós devemos crer. Que música, né? Quando a música diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. Esse é o sinal que a chuva vai chegar. A chuva vai descer. E o cântico continua levando-nos a clamar, a pedir, a suplicar com fé. Faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abre as comportas dos céus. É maravilhoso nós crermos nisto. E quando nós pedimos, quando nós suplicamos, precisa acontecer alguma coisa. Crer, pedir, clamar com fé. O resultado é maravilhoso. E a última estrofe do hino que nós ouvimos, esse hino maravilhoso, ele diz: se pedirmos, Jesus virá. Se pedirmos, Jesus virá. Como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então, clame. Então, se necessário, grite. Então, chame por ele. Glória a Deus. É isso. É isso que nós precisamos ser contaminados, envolvidos. Nossa mente, o nosso coração, a nossa família, os nossos amigos. Num tempo como esse que estamos vivendo, afastar da nossa mente e do nosso coração a incredulidade. Precisamos crer. Orar com fé, de todo o coração, e vermos o milagre acontecer. Louvado seja Deus por isto. Portanto, meu querido, minha irmã, não permita que a incredulidade tome conta da sua mente, do seu coração e roube de você a oportunidade de viver, de sentir o sobrenatural de Deus. Agindo Deus. Não tem confinamento, não tem pandemia que possa impedir o agir de Deus. Nós cremos nisso, irmãos queridos? Cremos, sim, amém. Glória a Deus. Como é bom nós termos certeza e termos convicção desta realidade. Portanto, em tempos de confinamento, não se conforme com a situação. Faça como o homem de Deus. Faça como o profeta Eliseu fez. Faça o que precisa ser feito. Dê sua contribuição por amor ao próximo e esteja sempre atento ao que a palavra de Deus está falando, está dizendo para você e para toda a sua família. Procure mostrar para a sua família que o Senhor está falando.
que o Senhor está transmitindo uma mensagem. Cabe a nós agora entendermos esta mensagem que o Senhor está passando para nós durante esse tempo de confinamento. No texto sagrado que nós lemos, diz que havia ali 4 leprosos ao lado da porta, observando tudo, e eles observando tudo que estava acontecendo ali, eles dizem para uns para os outros: por que ficar aqui esperando a morte sem fazer nada? Por que eu vou ficar esperando a morte sem fazer nada? Nós podemos ir à cidade. Vamos tomar a atitude de irmos na cidade? Porque se ficarmos aqui, nós morreremos de fome. Mas, se nós irmos para a cidade, provavelmente nós vamos morrer também. Então vale a pena tomar uma atitude. Vamos ao acampamento. Nós chegando lá no acampamento, nós nos rendemos, levantamos as nossas mãos e nos rendemos, nos apresentamos. E o máximo que pode acontecer são 2 coisas. Eles podem poupar as nossas vidas, e se eles fizerem isso, nós viveremos. E se nos matarem, nós morreremos. Mas uma atitude foi tomada. O texto de 2 Reis 7, versículo 3 e o versículo 4 conta esta história dentro daquela situação que o povo estava vivendo. Pois bem, irmãos, quando o cerco se fecha, nós não podemos nos conformarmos com a situação. É um momento em que nós precisamos nos posicionar, tomarmos atitude com fé. Portanto, chegou o tempo de sairmos da zona de conforto, levantar os olhos e olhar ao nosso redor. Olhamos ao nosso redor e o que nós vemos? O que nós enxergamos? Olha aí ao seu redor e você diz: pastor, estou vendo minha família aqui reunida, estou vendo minha casa. Eu estou aqui dentro de casa e vejo a minha família. Pois é. Olhe para essa família e tome uma decisão. Hoje é o dia em que eu serei instrumento de bênção na vida das pessoas que eu amo. Toma essa decisão, toma essa atitude. Diga para a sua família: vamos ser instrumentos de bênção para as pessoas. Mesmo daqui, nós podemos fazer isso. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo. A tecnologia, hoje, à nossa disposição, o seu celular, o seu computador, o seu iPad, o seu iPhone, tudo isto que você tem, tantos outros recursos à nossa disposição, nós podemos tomar a atitude de testemunharmos, de orientarmos, de orarmos e nos relacionarmos com todas estas pessoas que estão na mesma situação nossa, mas com uma diferença. Pessoas que não têm a palavra de Deus. E você tem, nós temos. E é por isso que nesta manhã nós estamos aqui conversando sobre atitudes, sobre comportamento, como agir diante, para cada época, para cada tempo. Existe uma maneira especial de ação. E Deus está nos dando esta grande oportunidade. Viu só? Apenas uma decisão que nós tomamos diante de uma situação como esta poderá mudar todo o panorama que nós estamos enxergando, nós estamos vindo, porque o nosso Deus não é estático, ele é atuante, ele trabalha
Eu não estou ouvindo nada, e às vezes você não está ouvindo nada. Às vezes você diz, mas eu gostaria tanto de ouvir a voz de Deus, mas eu não estou conseguindo ouvir. Fique tranquilo se isso não estiver acontecendo. Se isso não estiver acontecendo, é porque Deus está trabalhando. Em silêncio, o Senhor está trabalhando. Eu creio nisso e nós cremos nisso. Não é o nosso caso, que nessa manhã nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus falar de uma forma tão forte, trovejante. E é importante nós sabermos disso. É maravilhoso, irmãos queridos e irmãs, termos a Bíblia, a palavra de Deus, como fonte de conforto, como fonte de ânimo, que nos leva a tomarmos atitudes essas que trazem resultados tremendos, extraordinários. Vamos concluir hoje a nossa reflexão, o nosso estudo, dizendo para você que Deus honrou a sua palavra que foi dita pelo homem de Deus, pelo profeta de Deus. Em 24 horas houve abundância para aquele povo. Foi o que aconteceu. Em 24 horas, agora havia abundância. Deus honrou a palavra do profeta. Deixa também Deus honrar a sua atitude que você tomou hoje pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Deus continua operando da mesma forma, da mesma maneira, basta nós crermos. E finalmente eu digo para você, eu afirmo a você, Deus vai mudar esse estado de confinamento e abrir a porta das suas casas no tempo dele, no tempo de Deus. Porque enquanto ele não terminar de falar e de transmitir o que ele quer, o que ele deseja transmitir para nós, a porta não vai se abrir. Vai ser igual a Arca de Noé. Só vai abrir na hora certa. Vai ter uma hora que eu quero sair, até peço, faço um sinal, solto, né? Solto um passarinho para ver se traz alguma evidência de que eu possa sair, e o passarinho vai e volta sem nada. Até o momento em que nós observamos que Deus permite ele retornar dando sinal verde. Pode sair. E no tempo de Deus nós iremos fazer isto. É importante observarmos isto. Então, como nós falamos nesta manhã, primeiro, ouça e fique atento a quê? A palavra de Deus. Deixa Deus falar. E você vai entender o que Deus está falando. Segundo, afaste da sua mente, do seu coração, qualquer tipo de incredulidade. Eu não preciso colocar o dedo. Eu creio, eu acredito. E, finalmente, terceiro lugar, não se conforme com a situação e decida ser instrumento de Deus, bênção de Deus, neste tempo de confinamento, em sua casa, olhando ao seu redor, vendo a sua família, reunindo a família e dizendo, vamos tomar a atitude de abençoar estas vidas. E você vai pegar o seu telefone, você vai pegar o seu computador, o seu laptop, o seu celular e vai começar a espalhar boas notícias. Dizer que o Senhor é grande e o Senhor é maravilhoso. Vamos orar. Vamos juntos buscarmos a presença de Deus, conversar com o Senhor. Nesse instante é maravilhoso fazermos isso juntamente com a sua família. Vamos orar ao Pai Celeste. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, Senhor, porque nessa manhã que o Senhor nos deu, e nós estamos confinados, mas não esquecemos que hoje é o dia do Senhor. E colocamos o Senhor em primeiro lugar. Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero pedir agora, ó Deus, a tua bênção. Eu quero pedir a tua graça.
Eu quero pedir o teu favor, Senhor, que assim como a tua palavra disse nesta manhã, seja o nosso procedimento. Seja o nosso procedimento. Levantar a nossa voz, homens e mulheres de Deus. Família reunida nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Abençoe, Senhor. Derrame a tua bênção, a tua graça sobre esses irmãos queridos, e que nesse tempo, ó Deus, haja fortalecimento. Nesse tempo, ó Deus, haja crescimento espiritual e a família se torne ainda mais forte, uns conhecendo os outros um pouco mais, diante do tempo maior que passaram juntos, conversando e dialogando. Obrigado, Senhor. Dê um dia tranquilo e abençoado para todos os meus irmãos. Pedimos isto em nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Enquanto nós esperamos o pastor Eduardo chegar com a Escola Bíblica Dominical, o estudo da Escola Bíblica Dominical, estudar um pouco mais da Palavra de Deus neste domingo, nós estaremos aí nos deliciando com esses últimos momentos do nosso culto dessa manhã, esta música maravilhosa que vai abençoar, que vai preparar o seu coração para o segundo momento de Escola Bíblica Dominical. Tenha um domingo maravilhoso, um almoço gostoso em família e que Deus te abençoe, meus irmãos queridos. Até a noite, às 19 horas, quando nós teremos o culto de glorificação e exaltação ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, uma semana abençoada a todos vocês. Amém. Graças a Deus. Abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer.